A divisão longitudinal do cerebelo, ela é mais interessante porque mostra os pontos de conexão desse cerebelo. Assume-se que o cerebelo apresenta aqui uma área chamada verminiana, uma área chamada de paraverminiana e uma área grande lateral. A área verminiana está relacionada com o núcleo fastigial, paraverminiana com o núcleo interpósito e a lateral com o núcleo denteado. E aí podemos observar que há uma organização topográfica de representação corporal. Observem que a região verminiana e a paraverminiana tem a representação do tronco e da parte proximal dos membros. Quer dizer que essa região vai controlar equilíbrio, postura, né, e respostas específicas a movimentos. E a porção lateral mais as regiões distais dos membros. E aí, de forma mais funcional, nós podemos dividir o cerebelo em vestíbulo cerebelo. Quem forma o vestíbulo cerebelo é o lobo flóculo nodular. Esse lobo flóculo nodular, ele recebe informações que foram captadas lá pelos canais semicirculares da orelha interna, da posição da cabeça. Então, a posição da cabeça, de acordo com a posição da cabeça, eu mando informações para os núcleos vestibulares da ponte, e dessa ponte as informações vão chegar lá no lobo flóculo nodular. E o que esse lobo flóculo nodular vai fazer é ajustar a postura do corpo em relação à cabeça. Então vai sair uma informação do lobo flóculo nodular, essa informação vai alcançar os núcleos vestibulares da mesma ponte, e aí eu vou usar esse esquema aqui, ó. Quando a informação chega nos núcleos vestibulares da ponte, eu tenho duas coisas a analisar. Uma informação vai ser transmitida para núcleos dos nervos cranianos do óculo motor, do troclear e do abducente, para que faça adequação do olhar. E uma informação vai descer em direção à medula espinal para controlar os músculos axiais e eu manter o meu tronco em equilíbrio e harmonia com a posição da cabeça. Esse é o vestíbulo cerebelo. O espino-cerebelo, ele recebe informações da medula. Ele é formado pela zona verminiana e pela zona paraverminiana. Essas informações chegam no cerebelo por dois tratos, né? O trato espino-cerebelar anterior. Então, o trato espino-cerebelar anterior, ele sai da medula e sobe em direção ao cerebelo, e ele vai entrar pelo pedúnculo cerebelar superior. E o outro trato é chamado trato espino-cerebelar posterior, que vai subir pela medula e vai alcançar o cerebelo pelo pedúnculo inferior. O que acontece? O trato espino-cerebelar anterior, ele informa a atividade motora. Ele vai informar o cerebelo o que está acontecendo com os músculos, se o que foi planejado é o que é executado. Então eu consigo comparar por meio desse trato o que foi planejado pelo córtex e o que está acontecendo realmente para sugerir mudanças se forem necessárias. O trato espino-cerebelar posterior, ele traz informações de tensão dos tendões, cápsula e grau de contração muscular, né, para regular o tônus, por exemplo, a tensão desse músculo. Quando chega lá no espino-cerebelo, essa informação chega lá no espino-cerebelo, ou seja, chega na zona verminiana, e a zona verminiana faz sinapse com o núcleo fastigial, e do núcleo fastigial eu ativo núcleos vestibulares para controlar os músculos axiais. Desta forma eu mantenho o meu equilíbrio durante o movimento, a postura básica para o movimento.
Uma outra informação é quando chega na zona paraverminiana, então aqui é na zona paraverminiana, duas coisas vão acontecer. A informação chegando na zona paraverminiana, dela sai uma informação que vai para o núcleo rubro, e do núcleo rubro desce para a medula, para eu ter um controle dos músculos distais, melhorar a destreza da musculatura distal. E se precisar corrigir o movimento, essa zona paraverminiana, pelo núcleo interpósito, manda uma informação para o tálamo e do tálamo para o córtex. Então aqui eu posso indicar para o córtex se aquilo que foi planejado é exatamente o que ele está executando, né? Se não for, eu vou mandar uma informação por essa via, né? Pelo espino cerebelo. Essa via chama via interpósito tálamo cortical, sai do núcleo interpósito, vai para o tálamo, chega no córtex, que é para promover a correção do movimento. E o último é o cérebro cerebelo, é a conexão do cérebro com o cerebelo. Então aqui é muito interessante, porque as áreas chamadas de áreas terciárias do córtex, né, as áreas terciárias do córtex, elas vão ter a intenção do movimento. Então eu tenho aqui uma área terciária com intenção do movimento. Essas fibras descem até a ponte e da ponte se projetam para o cerebelo. Então eu tenho um trato córtico ponto cerebelar. E esse cerebelo, sabendo das intenções do movimento, ele vai programar a velocidade do movimento, tempo do movimento, intensidade e ordem das contrações musculares, quais músculos vão ser ativados e como serão ativados esses músculos, e ele vai devolver para o cérebro. Só que ele vai devolver na área do planejamento. Então, ele vai devolver, como que ele vai devolver? Do cerebelo, daquela parte lateral do cerebelo, do núcleo denteado, sobe uma informação até o tálamo e chega no córtex. Então, essa via chama via dento-tálamo cortical. Então, aqui é o planejamento. A via dento-tálamo cortical planejou, área do planejamento, área motora primária, desce em direção à medula. Eu começo a executar o movimento. Se esse movimento executado tiver algum erro, essa informação vai subir lá para o meu espino cerebelo, vai chegar no núcleo interpósito, do núcleo interpósito via interpósito tálamo cortical, para começar a programar a correção do movimento. Então os objetivos aqui alcançados: a origem embrionária, a localização topográfica, a divisão metamérica, a parte anatômica, a filogênese arquineo e paliocerebelo e aquela organização longitudinal. O cerebelo, se a gente for pensar em estratégias aí para a clínica, as porções medianas do cerebelo, né, verminiana e paraverminiana, tem a ver com postura e equilíbrio, movimento ocular, né, e as porções laterais com a destreza e coordenação e planejamento do movimento. Então, quando você fala de ataxias, né, alterações da coordenação motora, se eu tiver uma ataxia global, o paciente tem dificuldade não só de deambular, mas ele tem dismetria, ele não acerta o alvo, ele tem tremor intencional, ele vai ter disartria, dificuldade em articular, as áreas da linguagem estarão preservadas, mas ele tem dificuldade de articular, ele pode ter um nistagma, que é o olho, quando pede para fixar a posição, ele fica tendo movimentos oscilatórios, né? Então são essas alterações comuns nas desordens cerebelares. Era isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem postar e a gente vai resolvendo. Muito obrigado pela atenção.